Muito boa noite a todos. A minha saudação fraterna a todos os companheiros presentes na sala, não só aos encarnados, como principalmente hoje aos desencarnados que cá vieram trazidos pelos seus mentores, e esperando que o meu modesto trabalho possa servir para os ajudar a entender o que é que os espera dentro de pouquinho tempo, porque estão a preparar-se para voltarem outra vez. Aquele menino que está ali, há muitos anos, sou eu. É uma fotografia que eu adoro e gosto muito, e quero dizer que este menino tão pequenino que está ali tem milhares de anos de existência. Embora pareça estar muito novinho, mas é velhote. Realmente já somos todos espíritos muito velhinhos para estarmos aqui. E não sei se repararam na parecença deste menino com o anjinho que estava ali. Não repararam? Pois não. É que daqui a alguns milhares de anos eu estou mais ou menos como aquele anjinho. Já tenho a posição de estar assim com as mãozinhas, já estou parecido com ele, só nisso. O resto ainda tenho que andar uns milhares de anos para lá chegar. Mas vou lá chegar, tal como vocês. Então, com todo o carinho, preparei este trabalho através da história. E foi uma palestra que me deu... As palestras cada vez me dão mais prazer em preparar. Eu corro o mundo todo a dar palestras científicas, médicas, e na realidade acho que me vou deixar disso e vou-me virar só para as palestras espíritas, porque cada vez que eu estudo para preparar uma palestra, encanto-me e falo como se fosse um filho meu. Esta palestra sobre a reencarnação através da história fez-me descobrir coisas que eu não imaginava. E não imaginava, por exemplo, que há 3.000 anos antes de Cristo, num papiro egípcio, já se falava da reencarnação. E diziam eles, antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um invento que passa com o dia solar que renasce. Estamos a falar de há 5.000 anos. 3.000 anos antes de Cristo. Continuando nessa investigação histórica, na Índia, também há 3.000 anos antes de Cristo, diziam quem escreveu, da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Eu e vós tivemos vários nascimentos. Os meus só são conhecidos de mim. Vós não conheceis os vossos. E no livro dos mortos, dos egípcios, há 2.000 anos, escreveu-se: honra a ti, Osíris, ó governador dos que se encontram no paraíso, tu que fazes renascer os mortais, que renovas a sua juventude. Vejam com que clarividência se escrevia há tantos milhares de anos sobre a reencarnação. E nós pensamos que é uma coisa que tem 150 ou 200 anos de estudo depois de Kardec. Ainda um texto egípcio, estamos a aproximar, não é, dos tempos modernos. Em 1320 a.C., num texto egípcio, o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas existências anteriores, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas lhe serão reveladas. E diz-nos ainda Hermes Trismegisto, em 1250 a.C., ninguém pode ser salvo sem renascer e sem livrar-se das paixões que entraram no último nascimento espiritual. Continuamos a nossa aproximação à era moderna e Zoroastro, em 630 a.C., escreve: aquele que retoma a terra e faz o bem segundo o seu conhecimento, suas palavras, ações e intenções, recebe um dia uma recompensa que convenha aos seus méritos. Aqueles que durante o período da vida na terra vivem na dor e no desgosto, sofrem por causa de suas palavras mesquinhas ou suas más ações num corpo anterior, pelo que é punido no presente. Vejam a consciência que eles já tinham da relação de causa e efeito, da ação e reação. E Pitágoras, esse grande matemático, diz-nos, em 500 anos antes de Cristo, a alma nunca morre,
mas recomeça uma nova vida, muda de domicílio, tomando uma outra forma. E eu já fui Eufórbes, no tempo da Guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome, dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só muda a forma. André Luiz, por seu lado, diz-nos: o processo encarnatório não se completa no nascimento, mas apenas aos 7 anos de idade, quando ocorre a plena integração do reencarnante nos implementos físicos. Quando estudarmos a parte científica da reencarnação, eu vou-vos falar com isto com mais detalhe. Andámos nos egípcios, andámos nos gregos, agora vamos para os budistas. E esta pesquisa intencional de várias religiões foi para vos demonstrar que todas as religiões encaram a reencarnação da mesma forma, ou quase da mesma forma. Não tem a ver com a religião, tem a ver com a verdade científica das coisas. E Buda, esse grande ser de luz, que viveu em cerca de 500 anos antes de Cristo, dizia: os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que o ser é mais importante que o ter. Assim nós saibamos aprender a diferenciar estas coisas que são tão importantes. E depois vem o grande filósofo da antiguidade, Sócrates. Estou convencido que vivemos novamente e de que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, o Hades é o nosso umbral equivalente, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Quem é que Sócrates ensina? Platão. O que é que nos diz Platão? Ó tu, moço, no livro Aprender a Recordar. Ó tu, moço, ou jovem que te julgas abandonado pelos deuses, saibas que se te tornares pior, irás ter com as piores almas. Se te tornares melhor, irás te juntar às melhores almas. E em toda a sucessão da vida e da morte, farás e sofrerás o que um igual pode merecidamente sofrer nas mãos de iguais. Esta é a justiça dos céus. Aproximamos-nos do Império Romano, já mais próximo da nossa era, da era de Jesus, e diz-nos Cícero, outro forte indício de que os homens sabem a maioria das coisas antes do nascimento, é que quando crianças aprendem factos com enorme rapidez, o que demonstra que não os estão aprendendo pela primeira vez, e sim, relembrando. Estamos fartos de ver exemplos de crianças com várias, desde uma das mais famosas, para mim, é aquela criança com 10 anos que vive na Índia, que é um belíssimo cirurgião, opera com um banco junto aos outros médicos cirurgiões, opera com um banco para chegar à mesa operatória, e é um brilhante professor na faculdade com 10 anos, e é um grande cirurgião. Ou aquela criança, não sei se é japonesa, se é chinesa, que toca piano com virtuosismo fabuloso, ou pintura, ou violino, enfim, há tantos exemplos, tantos. Não é mais do que isto que Cícero dizia há 100 anos antes de Cristo. E depois vem o maior dos maiores, o nosso mestre, Jesus, em João, onde diz: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Entramos no tempo depois de Cristo e diz-nos Diógenes: a alma veste vários corpos em tempos diferentes, e a alma presa, ora nesta criatura, ora noutra, assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Até que chegamos a Orígenes, um padre grego, considerado por São Jerónimo como a maior autoridade da Igreja de Roma naquele tempo, e afirma no livro dos Princípios, em abono da tese básica do Espiritismo, as causas das variedades de condições humanas são devidas às existências anteriores. São ainda deste eminente teólogo e consagrado um padre as seguintes palavras, e era um filósofo, um grande filósofo também: a maneira por que cada um de nós põe os pés na terra
quando aqui a portamos, é a consequência fatal de como agiu anteriormente no universo. Continua ainda o padre Orígenes. Cada alma vem a este mundo fortificada pelas fraquezas ou vitórias da vida anterior. Seu lugar neste mundo, como um vaso escolhido para honrar ou desonrar, é determinado pelos seus méritos ou deméritos. Seu trabalho neste mundo determina a sua vida no mundo futuro. Eis que chegamos ao ano de 1200, mais ou menos, depois de Cristo. Um poeta islâmico, que eu escolhi propositadamente para que não pensemos que o Islão que é alguma coisa de mau. Os maus somos nós é que somos os maus. E dizia este poeta islâmico, Al-Rumi, vejam, há 1000 e tal anos, a clarividência desta alma. Fui mineral. Morri e me tornei planta. Como planta morri e me tornei animal. Como animal morri e depois fui homem. Por que teria eu medo? Vi 2000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto sou hoje. Morrerei ainda como homem para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Mesmo nesse estado, terei de deixar. Vejam que ele fala em toda a nossa reencarnação, desde o estado mineral ao vegetal, ao animal, ao homem, aos milhares de anos que passou como homem, e ele já sabe que mesmo depois de chegar a anjo não vai parar porque vai ter que evoluir por aí adiante. Vejam que clarividência este Espírito nos mostrou. E depois, mais próximo de nós, no século XV, Leonardo da Vinci. Esse grande espírito que veio com a missão de descobrir tanta coisa fabulosa no nosso mundo. E escreveu ele, lê-me, leitor, lê-me, se encontrares prazer em ler-me, porque muito raramente eu voltarei a este mundo. É um espírito de tal modo elevado que veio com a missão especial de descobrir novos mundos, novas coisas importantes para a ciência, e depois tem outras funções noutros sítios. Continuamos com Voltaire, esse grande cientista francês do século XVII, e dizia ele, nascer 2 vezes não é mais surpreendente que nascer uma vez. Tudo na natureza é ressurreição. Vamos para os Estados Unidos e diz-nos Franklin, no epitáfio do cemitério onde está enterrado, impressor, aqui jaz o corpo de Benjamin Franklin, semelhante à capa de um velho livro de páginas arrancadas, abandonadas ao teu, com o seu título e seus dourados apagados, abandonados ao léu, perdão. A obra não se perderá, pois como ele acreditava, ela aparecerá uma vez mais numa nova edição mais elegante, revisada e corrigida pelo autor, que é o que nós fazemos em sucessivas reencarnações. Aprendemos, corrigimos e vamos evoluindo. E depois vem Frederico o Grande. Sinto logo que deixarei esta vida terrena, mas como estou convencido de que nada existe na natureza que possa ser aniquilado, tenho como certeza que o mais nobre de mim mesmo não cessará de viver. Embora eu me arrisque a não ser rei na minha própria vida, olha, tanto melhor. Viverei mesmo assim uma vida ativa e, o que é melhor, sofrerei menos por ingratidão. Continuamos a aproximar-nos da era moderna e no século XVII veio um grande Goethe, filósofo alemão. Estou certo de que estive aqui, como estou agora, 1000 vezes antes e espero retornar 1000 vezes. A alma do homem é como a água. Olha que lindo exemplo. Vem do céu e sobe para o céu, para depois voltar à terra, no eterno, ir e vir, que é a nossa vida, a nossa reencarnação. Depois cito Honoré de Balzac, grande escritor francês do século XVIII. Todos os seres humanos experimentaram vidas anteriores. Quem sabe quantas formas físicas o herdeiro do céu ocupa antes que ele possa compreender o valor daquele silêncio e solidão, cujas planícies estreladas são apenas a antecâmara dos mundos espirituais. Continuamos com Paul Gauguin, esse grande pintor. Quando o organismo físico falece, a alma sobrevive. Depois toma conta do outro corpo.
Até que chegamos ao nosso Kardec. E diz-nos Kardec no livro A Gênese: com a reencarnação caem os preconceitos da raça e da casta, uma vez que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, senhor ou proletário, patrão ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a justiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime mais em lógica do que o facto material da reencarnação. Em conclusão de toda esta viagem pela história, diz-nos Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, vamos lá falar da reencarnação, uma vez que até aqui foi história. A reencarnação é um processo educativo, nunca punitivo. Nunca punitivo. Ele é um processo reencarnativo. Porquê é que nós reencarnamos, afinal de contas? Para aprendermos, em primeiro lugar, para nos elevarmos moralmente, para nos elevarmos em termos espiritualmente. É a superação da condição humana através das reencarnações na Terra e noutros mundos habitados para atingir a espiritualidade através do conhecimento das leis de Deus. Diz-nos Adenauer, Novaes, no livro Reencarnação, Processo Educativo, reencarna-se para aprender, para educar, para crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente onde se possa construir ou reconstruir a sua própria elevação espiritual. Será, pois, esta reencarnação um ato de amor ou um ato de punição? Continuamos a entender que é um ato não punitivo. O ser não volta para pagar nada do passado, mas sim aprender o que ainda não foi aprendido. A justiça processa-se de forma a educar o espírito. É comum dizer-se que o espírito reencarnou para pagar, pois quem deve tem de pagar. Tal afirmação deve ser entendida no seu sentido figurado, porque a dívida deve ser entendida como a ausência do conhecimento, isto é, o desconhecimento em relação às leis de Deus. É isso que nós vimos fazer, não é pagar nenhuma fatura, mas sim aprendermos a respeitar as leis de Deus e a nossa própria consciência. Podemos então andar para trás numa reencarnação? Pode o espírito regredir? O espírito não anda para trás, não evolui. Ele está sempre começando a partir de onde ele parou. Pode não se desenvolver muito, mas não regride. E perguntamos no Livro dos Espíritos, a pergunta 168, quantas vezes reencarnaremos? E a pergunta é, faz Kardec, a espiritualidade, o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? E responde o espírito da verdade. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea. O que são isso de provas? São escolhas que nós fazemos para o nosso adiantamento. O que são isso de expiações? São experiências obrigatórias por termos utilizado o nosso livre-arbítrio cometendo graves equívocos que podem ter envolvido terceiros, e isto é imposto pela justiça de Deus. Essas provas e expiações a que estão submetidos os espíritos decorrem de compromissos passados. Fizemos algo no passado que temos de vir corrigir. Tais compromissos são vulgarmente chamados de dívidas, cujos correspondentes processos de resgate chamamos de educativos. Como é que se processa o planeamento reencarnatório? Como é que se dá esse planeamento? Normalmente as reencarnações são planeadas com muita antecipação. O tempo de preparo será proporcional
às necessidades educativas e evolutivas do espírito. É por isso que, por exemplo, um suicida reencarna muito rapidamente, porque tem muita necessidade de vir aprender. Esse planeamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, desde que tenha condições morais e intelectuais. A nossa consciência pode pedir no Ministério da Reencarnação para reencarnarmos desta ou daquela forma, nesta ou naquela família, com esta ou aquela profissão, com este ou aquele karma. Quando isso é bom para nós, a espiritualidade superior permite-nos que assim seja. Quando não é, eles corrigem. Pode ser delegado a espíritos mais esclarecidos essa correção. Mais ou menos no Ministério da Reencarnação há a escolha das provas, em que o espírito pode escolher o tipo de provas que vai atravessar, e essas escolhas são possibilidades, podendo haver alterações, quando os seus mentores assim o entenderem. De qualquer das formas, quer de uma forma por iniciativa do espírito, quer pela obrigatoriedade que o mentor lhe aplica, nós temos sempre o nosso livre-arbítrio. E ele, embora planeando o destino, a pressão interna das experiências passadas, o nosso livre-arbítrio é soberano, podendo alterar qualquer daqueles fatores. Somos nós que escolhemos. Porque a lei da ação e da reação leva a que as ações humanas levam as suas consequências. Nada fica sem uma resposta. A toda a ação corresponde uma reação. Porém, acreditar que tal reação obedeça de forma linear à ação procedente é admitir o determinismo. Há apenas um determinismo para o espírito, que é a sua evolução. Pode haver, em função do nosso livre-arbítrio ou por causas acidentais, alterações no planeamento reencarnatório. Há circunstâncias diversas que promovem a alteração no planeamento da reencarnação, que pode ocorrer sem o detalhe necessário, principalmente nos casos de reencarnações acidentais. Ainda vos falei há pouco tempo do Carnaval. O Carnaval é uma das situações com mais reencarnações acidentais, em que há uma união sexual fortuita. O espírito que está ligado à vibração do casal pode ser atraído por essa concepção, por essa gravidez. Nesses casos, encaixam-se os reencarnantes oriundos de estupros, espíritos suicidas, entre outros. Espíritos que necessitam vir com muita rapidez para começar a aprendizagem. Passamos às considerações finais. E no Livro dos Espíritos, perguntas 356, A e B, a união da alma ao corpo começa na concepção, mas só fica completa por altura do nascimento, à exceção dos bebés que nascem mortos. A ligação dá-se molécula a molécula, do perispírito com o corpo. A união é definitiva e outro espírito não pode substituir o que está designado para aquele corpo. Já aqui falei nisso. Todo este fenómeno reencarnatório é previamente preparado, como eu já vos vou mostrar a seguir. E diz-nos André Luís, a reencarnação é um meio, a educação divina é o fim. Temos necessidades da luta que corrige, que renova, que restaura, que aperfeiçoa. Falamos nas fases da reencarnação, para terminarmos a nossa palestra. Na primeira fase do processo reencarnatório, esta fase desenvolve-se no plano espiritual, onde o reencarnante, ao lado dos seus mentores, vai planear a sua futura reencarnação. Lembra-nos Kardec que são planeados apenas os grandes lances da existência, aqueles que podem realmente influenciar no destino da criatura. O casamento, os filhos, a profissão que vai ter, o tempo médio de vida na Terra, as principais doenças kármicas são nessa fase bem determinados e escolhidos. Os detalhes mais importantes do futuro corpo podem também ser determinados nesse período. São os mapas cromossómicos, descritos pelo autor, que traduzem a herança genética do pai e da mãe e que irão determinar as características hereditárias do reencarnante. Ora, nós sabemos que o nosso corpo, a maioria da nossa constituição são proteínas. Nós temos cerca de 40.000 proteínas. Se imaginarmos que essas 40.000 proteínas são constituídas por milhares de aminoácidos e que cada aminoácido é constituído por milhares de genes
e cada gene tem 23 cromossomas. Vejam a complexidade de uma reencarnação. Há equipas de espíritos que só se ocupam desta aproximação do espírito reencarnante à sua mãe. E neste caso, a própria atração do espermatozoide é estudada. Eu vou-vos mostrar. É qualquer coisa, a vida, o nascer de uma vida é qualquer coisa de bonito. A segunda fase da reencarnação é o contacto energético, fluídico com os pais. Então o espírito reencarnante entra em contacto mais íntimo com os futuros pais, que se vai preparando para a nova existência. É uma fase onde o espírito se mantém em processo de ligação fluídica, energética, direta com os pais, principalmente com a mãe. É por isso que se diz que o amor de mãe é incomparável, porque essa ligação começa com uma precocidade incrível. À medida que se intensifica essa aproximação, o espírito reencarnante vai perdendo os pontos de contacto do perispírito. Ele vai se desligando da parte espiritual, vai se ligando à parte material, à matéria. E depois há a terceira fase da reencarnação, que é quando o espírito se liga à matéria. Começa a haver uma redução perispiritual, começa a afastar-se, a desligar-se. O espírito passa a sofrer uma redução do corpo espiritual por uma redução dos espaços intermoleculares. Perde matéria psi e, atingindo uma pequena dimensão, vai ser acoplado ao centro genésico da mãe, cá em baixo. Acredita-se que essa redução perispiritual será tanto mais intensa quanto mais evoluído for o espírito reencarnante. Depois há a seleção do espermatozoide. Esta parte para mim é linda, muito bonita. Acoplado ao centro genésico da futura mãe, o reencarnante miniaturizado aguarda a relação sexual para desencadear a reencarnação propriamente dita. Após a explosão dos espermatozoides libertados na relação sexual, um deles, no meio daqueles 5 ou 6 milhões, um deles vai ser escolhido e devidamente magnetizado para vencer a corrida, para alcançar a trompa de Falópio, onde está o óvulo, e para engravidar aquela mãe. Esta fase, esta magnetização, deverá vencer a corrida, é muitas vezes feita por técnicos da espiritualidade, espíritos especializados em fazer este tipo de trabalho, em preparar magneticamente aquele espermatozoide com as características necessárias para ser o pai daquele bebê. Que selecionam o gâmeta que traz a carga genética e magnética apropriada de acordo com os mapas cromossómicos delineados anteriormente. Quando o reencarnante pelo seu passado não faz jus a uma equipa especializada, o processo desenvolve segundo os princípios da sintonia magnética. O perispírito reencarnante, por sintonia, atrai o espermatozoide que melhor se adapta às suas necessidades evolutivas. Passamos à fase da fecundação. O gâmeta masculino, ao alcançar o terço externo da trompa de Falópio, vai encontrar o ovo e fecundá-lo. Vimos aqui há dias, quando eu vos mostrei aquele filme lindíssimo, como se processa a fecundação do ovo. Nesse exato momento, o espírito reencarnante que se encontra ajustado ao aparelho genital liga-se magneticamente à célula ovo, não podendo mais ser substituído por outro espírito. É por isso que não há dois pais da mesma criança. É um só. Pode seguir ter relações com mais 50. O pai é só um. E depois temos a formação do feto. Inicia-se com a fecundação, vai até o nascimento. Trata-se do período de múltiplas divisões celulares que vão dar origem ao embrião e logo depois ao feto. O espírito reencarnante nesta fase está criando, através do seu perispírito, um campo magnético que vai atuar como molde entre as células físicas e as células físicas se irão ajustando. À semelhança de uma colmeia de abelhas que vai sendo paulatinamente preenchida, o corpo espiritual, como vigoroso modelo, atuará como ímã entre as limalhas de ferro, dando forma, consistência ao futuro corpo físico. Todas aquelas divisões daquelas células parecem uma colmeia.
E um facto muito bonito. Nos primeiros 21 dias após a fecundação, são de extrema importância para a formação do futuro corpo. Nessa altura em que se estão formando os órgãos e os sistemas, e por esse motivo, nesta fase, a assistência espiritual é muito intensa. A grávida não pode afastar-se do corpo durante o seu sono, em desdobramento, em sonho, não é autorizada a afastar-se do corpo. Fica protegida numa redoma por essa equipa espiritual. A gestante não pode afastar-se do corpo. São proibidas as visitas espirituais. Após o 21º dia, reduz-se a vigilância espiritual, que, no entanto, continua naturalmente presente até ao final, até ao nascimento. E depois vem a adaptação à vida. O processo encarnatório, segundo André Luiz, não se completa no nascimento, mas apenas, como eu já disse, aos 7 anos de idade, quando ocorre a plena integração do reencarnante aos implementos físicos. A vida continua. A paz de quem se foi depende muito da paz de quem ficou. É por isso que é importante nós estarmos conhecedores do processo reencarnatório, para que possamos libertar os nossos entes queridos que partem, libertando-os da ligação material, para que eles possam seguir o seu caminho e voltarem dentro de pouco tempo a estar connosco e com os outros. Então, do seu ponto de vista científico, coloquei aqui este slide para dar uma ideia de como pode funcionar lá em cima. Pergunta-lhe o espírito encarregado da reencarnação. Nope, a França está cheia. Não te importas de ir para a Albânia? Nascer como albanês? Porque realmente nós nascemos aqui e na próxima vez podemos ir nascer na China. E há 3 ou 4 reencarnações nascemos não sei onde, noutro mundo qualquer. Na realidade, as provas científicas são muitas. O Dr. Stevenson, que é um médico do Canadá, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, dedicou os últimos 40 anos a estudar provas reencarnatórias. Em 1964, abandona o cargo para se dedicar à pesquisa de fenómenos da reencarnação, tendo sido pioneiro nas pesquisas. Dedicou 40 anos a estudos científicos com mais de 3.000 casos, sobre as lembranças na infância de vidas passadas, sobre marcas e defeitos de nascença, sobre memórias de vidas passadas, sobre regressão a vidas passadas. Escreveu vários livros, um deles é Reincarnation and Biology, onde ele estuda as marcas e defeitos de nascença congénitos. São considerados grandes evidências do renascimento sucessivo. Dr. Stevenson, estudou extensamente as marcas de nascença em crianças e chegou a resultados surpreendentes. No seu livro Where Reincarnation and Biology Intersect, onde é que se cruza a biologia com a reencarnação, ele descobre crianças que se afirmam lembrar-se de uma vida anterior. Foram encontradas em várias partes do mundo, particularmente nos países budistas e hindus do sul da Ásia, entre os povos xiitas do Líbano e da Turquia. Nas tribos da África Ocidental e do Noroeste americano, o Dr. Stevenson reuniu mais de 2.600 casos notificados de memórias de vidas passadas, dos quais 65 detalhados foram publicados neste livro. Algumas das marcas de defeitos de nascença, foi constatado que muitas das marcas, sinais, manchas, vermelhidão, não eram um resquício de feridas em vidas passadas. São comuns marcas que se formam a partir de tiros, de facas, de lanças, de espadas, de golpes fortes, de cortes na pele, de queimaduras mais profundas, entre outras marcas. As marcas de nascença ficam mais fortes em decorrência de trauma ou feridas de grande intensidade que ficam gravadas no nosso corpo etérico. Este é um exemplo de uma marca de nascença. Muito possivelmente o espírito desta criança, em vidas anteriores, pode ter sido suicidado com um tiro na cabeça, ou esta num tiro num olho, ou esta numa queimadura das costas. Isto são marcas de nascença que ficam de vidas anteriores até cá. Da mesma forma que quando nós fumamos e somos uns autossuicidas e morremos com cancro do pulmão, podemos quase seguramente vir a nascer na próxima vida com problemas sérios
respiratórios, como asma, com outras doenças quaisquer. E agora faço uma pergunta. Depois, estou a acabar, depois desta explanação e depois desta parte científica, eu pergunto, há aqui alguém na sala que não acredita na encarnação? Ninguém se manifesta, mas eu digo, eu não acredito na reencarnação. Seguindo o exemplo do nosso querido irmão Divaldo Franco, ele dizia, eu não acredito em Deus. Não, ele disse, eu não acredito em Deus. Eu sei que Ele existe. E eu também não acredito na reencarnação. Não tenho que acreditar, eu tenho a certeza absoluta que ela existe. E se tivesse alguma dúvida de que ela existisse, termino esta apresentação com o último slide. Vocês conhecem esta fotografia, já a viram muitas vezes, porque eu utilizo-a sempre para falar na alegria, na família, no amor. Agora já falta ali mais uma netinha. Mas a respeito da reencarnação, se alguma dúvida eu tivesse, esta fotografia é para vos dizer em primeira mão que esta menina que está aqui, que se chama Marta David, foi a minha mãe na vida anterior. E Deus deu uma bênção de a poder receber nos meus braços outra vez como minha neta. Vejam que alegria eu posso ter e pude sentir quando me foi revelado isso pelo nosso mentor. Naquele bendito Hospital de São Delgas, numa reunião pública, onde ele me veio explicar o que é que se passava com a minha mãe, que era ela. De maneira que queria terminar com esta bênção de Deus e agradecer a vossa atenção, colocar-me à disposição para qualquer dúvida que queiram colocar.